Mantuan e Pedrinho de volta ao Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece sobre esses dois nomes e fala também sobre uma tentativa de golpe no Palmeiras para favorecer Leila Pereira. Bora te atualizar sobre o Porto, de olho em um lateral do Flamengo. Tem novidade também sobre Carrascal. Para completar, o Vasco querendo um paraguaio e sendo alvo de invasão e pressão de torcedores organizados. PSG, poderoso clube francês, contratou um goleiro que já passou pelo São Paulo e pelo Palmeiras. Falou também sobre o Romarinho, que vai ser anunciado a qualquer momento por um clube da Série A do brasileiro. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de KTO, dica para noite dessa quinta-feira. Vocês sabem que tem um Fluminense e Cruzeiro jogaço do Campeonato Brasileiro, certo? Não consigo entender ou imaginar quem vai vencer. Minha sugestão é de que Caio Jorge finalize pelo menos uma vez no alvo, assim como Germán Cano. E se essa combinação acontecer, consigo uma cotação de R$ 2,17, coloquei R$ 50 para voltar em R$ 108 para fazer essa aposta na KTO. É bem simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados, depois é só procurar por essa sugestão. Só para lembrar, para participar na KTO você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e dá para imaginar um Morumbi lotado para São Paulo e Corinthians na noite do próximo sábado. Já são 35 mil ingressos vendidos de forma antecipada e olha que a gente ainda está na quinta-feira. Já o Internacional anunciou a contratação do volante Richard, ex-Fluminense, Corinthians, Vasco, entre outros. Estou para dizer para vocês que eu não faria esse movimento. Quero contar também que o Atlético de Madrid anunciou a chegada de Thiago Almada, operação de 21 milhões de euros por compra de 50% dos direitos econômicos, enquanto o Alianza Lima do Peru bateu o Grêmio por 2-0, garantindo a quebra de um tabu gigante. O Alianza ainda não havia vencido um clube brasileiro nesse século, eram 27 partidas sem vitória desde um triunfo em 1997 contra o Cruzeiro. Já o Sport perdeu 2 negócios praticamente fechados depois da invasão e de ameaças de torcedores organizados ao centro de treinamento nessa quarta-feira. Imagens que viralizaram mostram inclusive o atacante Pablo sendo pego pelo pescoço. Jogadores que desistiram do negócio, um zagueiro cujo nome não foi revelado e um atacante que pertencia ao Central Córdoba chamado Matias Perrello. Quero fechar o giro de notícias contando que o Fortaleza sondou Marcelo Groi, mas se assustou com a pedida do goleiro que está desempregado. Há muita especulação de que o Groi pode pintar no Grêmio, até agora não houve proposta do tricolor gaúcho. Já o Atlético Mineiro rescindiu o contrato com o Fábio Gomes, atacante de 28 anos de idade, que chegou sem custos ao Mazatlán do México. Vale a lembrança de que o Fábio Gomes havia sido comprado pelo Atlético Mineiro por 4 milhões e 200 mil reais, referentes a 50% dos direitos econômicos, prejuízo que o Atlético vai ter. A saideira do giro de notícias, Rubens, lateral e meio-campista do Galo, está indo para o Dinamo Moscou, como eu contei para vocês pela manhã, num negócio de 50 milhões de reais. Bora falar agora sobre Romarinho. Há dias que eu venho contando para vocês sobre a vontade do atacante de 34 anos em voltar para o futebol brasileiro. Ele tentou fechar com o Corinthians, que fechou as portas. Depois existiram conversas com o Santos e Grêmio, mas nem o Santos nem o Grêmio levaram a história adiante. Até que apareceu o Vitória, a pedido do técnico Fábio Carille, recentemente contratado. Romarinho já está em Salvador passando por exames médicos para ser anunciado como reforço a qualquer momento. Romarinho e Carille trabalharam juntos em 2 clubes, no Corinthians, enquanto o Carille era auxiliar, e no Al Ittihad, o Carille técnico e o Romarinho como ídolo. 10 anos jogando no exterior, na passagem pelo Oriente Médio, Romarinho somou 394 jogos, 201 gols, 51 assistências. Vou dar minha opinião, acho um baita golaço do Vitória. Entendo que o Romarinho pode ser uma baita esperança pro torcedor do Leão pro restante da temporada. Bora falar agora sobre o PSG e a contratação de um goleiro brasileiro que passou por São Paulo e Palmeiras. Confesso que nunca havia ouvido falar sobre Renato Marin, 19 anos de idade, passou pelas categorias de base do São Paulo, passou pelas categorias de base do Palmeiras até ser contratado pela Roma.
na Roma, fez sucesso nas categorias sub-17 e sub-20. Chegou a ser convocado para a seleção italiana, para sub-17 e sub-19. Ele tem dupla cidadania, brasileiro e também italiano. Foi comprado pelo PSG sem que os valores tenham sido revelados, contrato de 5 temporadas. Fico muito curioso de saber que jogadores que passaram pelo Brasil sem nenhum barulho, hoje são capazes de fazer sucesso no exterior e estarem na mira de clubes grandes como o PSG. Se você já ouviu falar sobre o Marinho, use o espaço para comentário. Estou curioso para saber a sua opinião sobre esse jogador, beleza? Quero te atualizar agora sobre as últimas do Vasco. Cruz Maltino ofereceu 2.200.000 reais pelo empréstimo de Gustavo Cabadeiro, atacante de 23 anos de idade, que pertence ao Nacional do Paraguai. Ele é um dos destaques por lá. A ideia do Vasco é contar com esse atleta por um ano e com uma opção de compra de 12.200.000 reais, salário dele no Paraguai de 100 mil reais por mês, ou seja, não seria um grande problema. A expectativa de que esse acordo possa ser fechado nas próximas horas. Também sobre o Vasco, nessa quinta-feira, integrantes da principal organizada do clube, a Força Jovem, estiveram no CT para conversar com atletas, com o técnico Fernando Diniz e com o presidente Pedrinho. Vários dos relatos mostram clima quente e ameaças pesadas. Terceira invasão de torcedores organizados somente nessa semana. Na terça-feira o CT do Corinthians foi invadido, na quarta-feira o CT do Sport, nessa quinta-feira o CT do Vasco da Gama. Preciso falar agora sobre o Flamengo com informação exclusiva. Daniel Salles, lateral direito de 19 anos de idade e titular absoluto do Sub-20 do Flamengo, interessa ao Porto. Nos últimos dias, o gigante português entrou em contato com Diogo Silva, que é representante do atleta e dono da Web Soccer. A ideia era entender quais as condições do negócio para contratar o Daniel e também fechar um acordo com o Flamengo. Muito em breve, talvez ainda nessa semana, o Flamengo receba essa proposta oficial do Porto. Até agora não há nenhum movimento nesse sentido. Só para lembrar a história do Daniel, atleta que passou pelo Ibrachina, time da região, da região central de São Paulo. Em 2021 ele é comprado pelo Flamengo e desde então tem sido quase sempre titular absoluto no Fla. Na atual temporada, 15 jogos, 2 gols e 3 assistências pelo time sub-20. Chegou a participar de 6 partidas pela equipe principal com direito a uma assistência. Para completar sobre o Flamengo, imprensa argentina afirma que Carrascal enfim será jogador do Flamengo. O rubro-negro chegou a um acordo com seu time na Rússia para a compra desse atleta. Já havia um acerto há algum tempo, operação de 12 milhões de euros. O que faltavam eram as garantias bancárias. O Flamengo não queria assumir o custo dessas garantias porque teria um acréscimo de cerca de 20% do valor total do negócio. Estou tentando a confirmação com o Flamengo sobre o acerto definitivo. Se confirmado o negócio, Carrascal deve chegar ainda nessa semana para passar por exames médicos e assinar contrato. Meio atacante colombiano de 27 anos de idade, que havia dito sim ao Flamengo antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes. Hora de falar sobre o Palmeiras e a possibilidade de um golpe em favor de Leila Pereira. Nos últimos dias, aliados da presidente iniciaram um movimento para a tentativa de alteração do Estatuto Alviverde, que permitiria a Leila Pereira concorrer a um terceiro mandato. Atualmente, diz o regulamento interno que você, presidente, pode tentar a reeleição por uma vez. A Leila já conseguiu essa reeleição e será presidente alviverde até dezembro de 2027. Pois bem, um conselheiro chamado Borim, do grupo Eternos Palestrinos, deu a ideia de alterar o estatuto para permitir que a Leila pudesse ficar até dezembro de 2030. Esse movimento tem sido encabeçado por outras forças dentro do clube e vai ganhando cada vez mais aliados, apesar de ser uma tentativa clara de rasgar o estatuto palmeirense para criar uma situação em favor da atual presidente. No futebol brasileiro, situações como essa quase nunca deram certo. Vale a lembrança, por exemplo, no próprio Palmeiras, que Mustafa Contursi foi se perpetuando no poder e tomando decisões cada vez mais equivocadas que terminaram com o Palmeiras na segunda divisão. Já no São Paulo, Juvenal Juvencio havia feito 2 grandes mandatos. Fez uma alteração no seu estatuto do tricolor para ficar um terceiro mandato e ali começa a derrocada do São Paulo. Só para completar em relação ao Palmeiras, informação importante. Pela manhã, já havia dito para vocês que as conversas entre Palmeiras e Roma pelo Richard Rios estavam frias, apesar de muita gente dizer que a Roma havia aumentado a proposta para 28 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Pois bem,
A Roma está saindo da negociação por não conseguir alcançar os 30 milhões de euros pedidos pela Lille. E mais, Neil El Anaoui é um jogador do Lens que está praticamente contratado pela Roma para a mesma posição que seria a de Richard Rios. Dessa maneira, como eu contei pela manhã, o Zenit segue sendo o favorito para ficar com o atleta. A proposta de 30 milhões de euros já está nas mãos do Palmeiras. Resta agora que o Richard Rios concorde em se mudar para a Rússia. Bora falar agora sobre o Corinthians e a possibilidade de repatriar 2 jogadores formados na base. Mantuan, que pertence ao Zenit, e Pedrinho, jogador do Shakhtar. Deixa eu começar falando sobre o Mantuan, meio atacante, que deixou o Corinthians muito cedo, naquela negociação que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Informação do Samir Carvalho dá conta de que o Corinthians fez uma tentativa de empréstimo. Antes de gravar o vídeo, consultei um dos representantes do Mantuan, que assegurou que não existe chance de negociação. A frase que eu ouvi, abre aspas, o Corinthians não quer e nem tem dinheiro para tirá-lo de lá. Mantuan teve uma temporada passada bastante interessante, de 38 jogos, 4 gols e 4 assistências, tem contrato por até junho de 2027, tá? E a ideia do Zenit é só liberá-lo diante de uma enorme proposta. Em relação ao Pedrinho, você vai lembrar dele, 27 anos de idade, formado na base do Corinthians, com passagens por vários clubes, entre eles o Atlético Mineiro. Está nesse momento no Shakhtar Donetsk. Perguntei ao Will Dantas se esse negócio pode acontecer. Declaração do representante do Pedrinho: acho muito difícil o Shakhtar liberar. O Inter de Miami tentou contratá-lo na semana passada em definitivo e os caras nem abriram conversa. Pedrinho, que participou das 2 primeiras partidas do Shakhtar em competição europeia nesta temporada, foi titular em uma, foi reserva na outra, chegou a marcar um gol na classificação do Shakhtar para a próxima fase. A falta de dinheiro do Corinthians vai complicando a busca por reforços, especialmente do meio para frente. Você gostaria de Pedrinho, Gustavo Mantuan? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde, às 7 da noite em ponto. Tem live no canal do Nicola. Tchau!